Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Júlio César. Bem, nessa aula de matemática a gente vai reforçar com vocês a radiciação, certo? Cálculos com o quê? Com raízes, certo? Você tem dificuldade com raiz? Então acompanhe essa aula que a gente vai tirar algumas dúvidas, aplicar algumas propriedades, beleza? Mas antes, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho e curte o nosso trabalho. Vamos para o nosso desafio de hoje, então, aí na tela, galera, com vocês. Olha só. Desvendando os segredos da raiz quadrada, por exemplo. Você sabe como extrair o máximo da radiciação? Então, vamos lá na tela, né, com o nosso assunto de hoje, tá? Vou tentar resumir aqui com vocês, né? Olha só. A e B são números racionais não negativos. E o N vai ser um número natural maior que 1. Então, a gente diz que, vem aqui, ó, o N vai ser o índice da nossa raiz. Esse sinal aqui é o radical, certo? E o A vai ser o radicando, o número que fica dentro da raiz, certo? Então, a raiz de índice N de um determinado número A, né, vai ser B elevado a N igual a A, certo? Bem, vamos trabalhar isso então com um exemplo prático, né, com números, tá bom? Agora, bom, se você tem, por exemplo, uma raiz quadrada de 4, o índice aqui não vai aparecer, ele vai valer o quê? 2, já que o índice tem que ser o quê? Maior do que 1. Então, a partir de 2 para frente. Bem, quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Né? Vou colocar aqui para você. Porque 2 ao quadrado é igual a 4. É isso que essa definição está dando aqui para nós, certo? No caso do N, pode ser N igual a 2, raiz quadrada, N igual a 3, raiz cúbica, por aí vai, certo? E a raiz de um número negativo, né? Podemos calcular a raiz de um número racional negativo quando o índice dessa raiz for um número natural ímpar, certo? Maior que 1. Então, esse índice aqui não pode ser par, para mim calcular uma raiz negativa, certo? Por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo vai dar o menos 8 ali, certo? Então, para mim calcular a raiz de um número negativo, esse índice aqui, ó, sempre tem que ser um número ímpar, lembrando, maior que 1. Continuando, né? Olha só, vou mostrar para vocês na próxima tela potências com expoente fracionário, né? Que recai em uma radiciação, uma raiz. Então, isso é uma propriedade bem legal, né? Que a gente aplica muito para facilitar a simplificação de alguns cálculos, tá bom? Então, eu vou adotar aqui que o A seja um número racional positivo e dois números mn naturais, certo? Tal que o m tem que ser positivo e o n tem que ser maior que 1, porque ele vai ser o índice da nossa raiz aqui, certo? Então, toda vez que eu tiver nessa situação, né, uma raiz de índice n, e dentro da raiz do radicando for uma potência, né, a elevado a m, eu posso transformar essa raiz numa potência onde o n vai ser o numerador e o n o denominador. Então, fica a elevado a m sobre n. Uma propriedade bem tranquila. Olha o exemplo. 3 uma potência de 7 elevado a 4. Então, ficaria 7 elevado a 4 sobre 3. Aqui é outro exemplo, ó. Uma raiz de índice 5 e aqui o radicando 11 elevado a 2. Ficaria 11 elevado a 2 sobre 5. Esse índice aqui sempre vai ser o quê? O denominador, certo? E esse expoente aqui do radicando sempre vai ser o numerador aqui do nosso expoente, tá bom? Beleza? Continuando, eu vou mostrar aqui para vocês, né, de modo geral, né, se n é um número natural ímpar, e você tiver uma potência também elevada a n aqui no radicando, essa propriedade que diz que eu posso cancelar aqui, ó, e vai sobrar quem? O A, certo? Então, se o n é um número natural par não nulo, né, e aí a gente vai mudar agora a definição, a gente vai ter que vai cancelar isso aqui, e o resultado vai ser o quê? Lembra do módulo? Então, o módulo do número A. Tá? Vou dar um exemplo em números para vocês verem, olha.
Ele é um número natural, não é ímpar no caso aqui, então eu posso cancelar aqui com o expoente, vai sobrar aqui menos 5. Agora, nesse caso aqui, não, ele é um número par, não um número índice, certo? O expoente também é par, mas eu não posso cancelar de qualquer jeito, tá? Primeiro eu vou aplicar o módulo desse número aqui, ó, da base, do menos 5. E a gente sabe que o módulo de qualquer número é o próprio número positivo, beleza? Bem, continuando, olha só, vou mostrar para vocês outra propriedade. A gente pode estar simplificando, né, os radicais. A gente pode estar dividindo o índice e esse expoente pelo mesmo número, porque aqui um número P no caso aqui, certo? Olha aqui no nosso exemplo. Raiz sexta de 125. Quando eu fiz a decomposição do 125, ele ficou 5 elevado a 3, certo? Mas tanto 6 como o 3 podem ser divididos por 3, ó. Isso que eu fiz aqui. Então, quando eu dividi 6 por 3, ficou 2, por raiz quadrada, não mais raiz 6. E aqui, 3 dividido por 3 dá 1, certo? Então, seria 5 elevado a 1 no caso aqui, tá bom? Bem, continuando, vamos lá com uma outra propriedade. O produto, né, vai aparecer dentro do radical, né? Ou seja, o radicando vai ser um produto. O que eu vou fazer? Vou separar em duas raízes. Cada fator vai virar uma raiz. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Olha um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 5 vezes 3. É a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 3. Beleza? Bem, em geral, a outra propriedade que a gente vai usar é uma divisão aqui, ó. Quociente aqui, ó. Posso dividir em duas raízes também, ó. Raiz de A, raiz enésima de A, dividido pela raiz enésima de B. Olha um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 3 dividido por 5. É a raiz cúbica de 3 dividido pela raiz cúbica de 5. Outra propriedade bem interessante aí. Beleza? Bem, um probleminha bem rápido. Vamos lá. Bruno tem 30 cubos, cujas arestas medem 2 raiz de 7 em centímetros. Na letra A aqui, ele pergunta quantos desses cubos ele deve usar para formar o maior cubo possível. E na letra B, ele quer que calcule a medida do volume do cubo formado, certo? Então, olha só, vamos começar pela letra A. Quantos desses cubinhos, né, a gente pode formar aí, né, o maior cubo possível? Então, olha só, os cubos perfeitos, se eu começasse pelo 1, 1 elevado ao cubo dá 1, né? Ele usar um cubinho só não ia dar muito certo, né? Não ia ser o maior. Outro cubo perfeito é 2 elevado a 3, que dá 8. Eu usaria 8 cubinhos, olha desses aí, ó. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho mais 4 aqui, ó. Formando isso aqui. Mas esse não é o maior cubo possível, certo? O outro cubo perfeito seria 3 elevado a 3, que daria o quê? 27, olha. 2, 3, 6, 9. Vou colocar mais 9 aqui. Vai dar 18, e mais 9 aqui vai dar 27 cubinhos. Esse seria o maior cubo possível formado pelos cubinhos lá, certo? 4 elevado a 3 não serve, porque eu precisaria de 64 cubinhos e ele só tem 30, né? Beleza? Então a resposta é 27 cubinhos aí. Tranquilo? Bem, na letra B, calcule a medida do volume desse cubo que a gente formou aí na letra A. Lembrando que cada aresta desse cubinho vale 2 raiz de 7. Então tem quantas arestas aqui? 3, certo? Então olha só, se eu pegar o cubinho, destacar ele aqui para vocês, ó, essa aresta vale 2 raiz de 7, certo? Como eu tenho 3 cubinhos, 3 vezes 2 raiz de 7 é 6 raiz de 7 a aresta desse cubo. O volume do cubo seria a aresta elevado ao cubo. Esse cubo aí que eu pintei de amarelo aí para vocês, certo? E aí a aresta é 6 raiz de 7 ao cubo. Esse 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6 vai dar 216, tá? E essa raiz de 7 também eu vou colocar ela ao cubo aqui também para aplicar outra propriedade. Então tá aqui, ó, 6 ao cubo deu 216. Esse 7 ao cubo eu posso escrever como 7 ao quadrado vezes raiz de 7, tá bom? E aí eu posso aplicar a outra propriedade que a gente viu aqui, ó. Cancelar esse expoente com esse índice, ficaria 7. 7 vezes 216 vai dar 1512.
raiz de 7, como é volume, centímetros cubo. Beleza? O que aprendemos então nessa aula? Conceitos básicos de radiciação, de raízes. Algumas técnicas para calcular raízes, que são as propriedades. Também uma aplicação prática, né? E algumas dicas para dominar esse tema. Beleza? A nossa aula vai ficando por aqui, mas olha só, no comentário, né? Escreva lá qual foi a sua parte favorita nessa aula, o que você aprendeu hoje, certo? Diga também o seu nome e o nome da sua escola aí. E lembre, né, de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho para mais aulas como essa. Até a próxima aula.